Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Miriam. Eu tenho aqui, ó, essa coroa do abacaxi que a gente consumiu e eu decidi não jogá-la fora. Eu coloquei num potinho de água e vou enraizar para que ela recomece. Ela vai recomeçar e dali ela vai dar um novo fruto para mim. Quantas vezes na sua vida você teve que recomeçar? Eu entendo que recomeçar é tomar uma decisão diante de algum fato, alguma dificuldade, algum evento que a vida nos propõe. E aí, esse tema foi proposto pela minha amiga Liz, na verdade, do canal Lelis com Amor. A Liz, do canal Lelis com Amor, teve uma experiência muito recente sobre o recomeço, que ela precisou de abrir mão das plantas que ela cultivava, das suculentas. Olha só, tem uma linda aqui para mostrar para vocês, para exemplificar melhor o que a gente está falando, tá vendo? E aí ela dispôs de todas as plantas dela para cuidar da mãe dela. E a mãe dela cuidou enquanto foi necessário, faleceu, cumpriu a missão dela, já, né? A gente pensa assim. E ela teve que recomeçar agora sem a mãe e ela tem voltado a cultivar as plantas dela. Então a gente começou a refletir sobre isso, o recomeço. Quantas vezes a vida nos exige que recomecemos? Na verdade, nós só estamos vivos porque a gente recomeçou. De algum ponto que a gente teve que parar, ou que a gente foi paralisado, e a decisão nossa foi recomeçar. Aqui eu tinha duas opções. Eu tinha a opção em jogar fora, descartar essa coroa do abacaxi, ou fazer um recomeço com ela, como eu tô fazendo. Então a minha opção foi a segunda. Então o resultado da sua vida é sempre estar ligado à decisão que você toma. O evento, o que acontece na sua vida, nem sempre você pode controlar. Ou quase sempre, ou nunca você pode controlar. Nós podemos controlar. Mas a gente tem controle, precisa ter controle do que a gente vai fazer, que resposta a gente vai dar a esse acontecido na nossa vida. E aí, gente, eu sei que essas coisinhas lindas aqui, ó, essas suculentas e as plantas em geral, tem sido motivo para... as plantas, as suculentas, as plantas, o cuidado com as plantas tem sido uma terapia para o recomeço de muitas pessoas. Quantas pessoas não estão agora, né, passando por crise de ansiedade, de estresse ou até depressão? É um quadro mais grave a depressão, né, de doenças, vamos dizer assim, emocionais, né? Não sou especialista para classificar essa doença, mas a gente sabe que é ligado ao psíquico, ao emocional, e que pela correria do dia a dia, pelo estresse, a gente está muito mais vulnerável a esse tipo de doença. E muitas pessoas, até por onde eu passei, as pessoas que eu comecei a conhecer depois que eu comecei a cultivar suculentas e fazer os meus passeios, verdade que depois que eu comecei a ter um olhar diferenciado para a natureza, para o cultivo, querer aprender, experimentar, aí eu conheci várias pessoas que contaram suas histórias para mim, que recomeçaram, que saíram da depressão, que superaram alguma crise, algum luto, por conta do cultivo, da terapia. A terapia, que foi o cultivo de plantas, os ajudaram a superar esse evento da vida. Então, vou falar um pouquinho com vocês sobre isso. E quem me convidou, abriu esse convite para mim, para eu falar desse recomeço, foi a minha amiga Vilmarina, porque recentemente, mais uma vez, eu tive que recomeçar. Nós tivemos que recomeçar. Vocês sabem que eu já relatei que o meu marido sofreu um acidente em setembro, então fomos paralisados, a vida nos paralisou, estava indo tudo muito bem, gente. Nós estávamos de malas prontas praticamente para ir para a roça, que é o que eu amo fazer. E ele foi levar uma pessoa, uma cunhada dele, na serra, no município aqui perto da gente, foi buscar e levá-la novamente para ir no médico. E aí
uma roda, um pneu de um outro carro se desprendeu, acertou ele e daí paralisou a nossa vida, e que agora que a gente está conseguindo retomar. Ele ficou 9 dias na UTI, como vocês sabem, muitos de vocês sabem, 3 dias a mais no quarto, enfim, teve traumatismo craniano, mas a gente teve que recomeçar. Essa é a minha mais recente história de recomeço, mas eu tive outras histórias de recomeço, porque a vida é feita de recomeço. Quem não recomeça, não vive. Todo dia você tem que decidir recomeçar. Eu tenho aprendido isso. Todo dia Deus deposita lá na sua conta 24 horas. Então, o que você vai fazer com essas 24 horas? É hora de você recomeçar. Que você tenha perdido um parente, você sofra aquele luto, você precisa passar por aquele luto, mas a decisão de recomeçar tem que ser sua. Se você perdeu um emprego, se você foi traído de alguma maneira, né? Não só no relacionamento de casal, mas de alguma maneira, traído pelo seu sócio, se você levou uma rasteira da vida, são tantas aí que a gente vive levando, a decisão de recomeçar, como você vai encarar isso, é sua, não vai pertencer a ninguém. Tá? A gente precisa aprender a ser dono, ser condutor, colocar a fé em prática e ser condutor da nossa vida. Porque os resultados, as consequências da nossa vida, do caminhar, só diz respeito a gente. A gente que vive as consequências dessas nossas atitudes. Então, é responsabilidade nossa. Então, vou continuar falando e eu quero mostrar as plantinhas que eu tenho lá fora para vocês. E vou continuar falando de quantas vezes ou algumas vezes que eu tive que recomeçar e como que eu comecei a cultivar suculentas. Por que eu comecei e como que eu comecei. Eu já contei essa história há muito tempo, mas eu acho que é bom relembrar. Vamos lá então pra gente ver? Pois é, a gente sabe que para chegar nos nossos objetivos, a gente tem que ter persistência. Desde criança a gente aprendeu isso, não é? Tem que ter persistência. Mas persistência significa você estar sempre focado no seu objetivo, mas não significa você insistir numa mesma prática. Talvez o seu caminho para você conseguir chegar no seu objetivo, você tem que mudar de prática, você tem que fazer volta, né? Como o rio faz, fazer as voltas. Olha a minha sementinha ali, ó, que vai começar. É uma sementinha de melão. Daqui a pouco ela vai recomeçar o ciclo dela ali de vida plantada. Então eu aprendi que a gente precisa fazer de forma diferente. Se de uma forma não está dando certo, você tem que fazer de forma diferente. Você tem que se reinventar para você conseguir chegar no seu objetivo. E aí, gente, vou resumir um pouquinho da minha experiência, de onde as suculentas entraram na minha vida. É o seguinte, depois disso, estudar, organizar minha carreira, né, que eu preferi primeiramente fazer isso, eu casei e logo depois do casamento veio o João Pedro, que é o meu filho, meu único filho, que de vez ou outra tá aqui falando com vocês, ao fundo do vídeo. Quem observa aí, principalmente os vídeos que eu fazia na varanda, ele tá sempre falando alguma coisa atrás. Veio o João Pedro, e o João Pedro, ele é autista. A gente descobriu com 3 anos e pouco, percebi alguns comportamentos diferenciados nele, né? Mas aí só aos 3 anos e poucos que a gente fez o laudo definitivo para ter o diagnóstico que ele era autista. E aí eu precisei investir, como eu estou investindo até hoje, no desenvolvimento dele. Então são muitas terapias. A criança tem um comportamento diferenciado das outras crianças na mesma idade, precisa de mais atenção. Então eu precisei refazer a minha vida, recomeçar, remodelar, né? Remodelar, vamos dizer assim. E aí, o que acontece? Eu diminui meu ritmo de trabalho, passei a trabalhar um turno só, porque até então eu sempre trabalhava em 2 turnos, estudava, então passei a trabalhar um turno só. A minha outra carreira que eu estava começando, eu parei, praticamente engavetei tudo, né? Até por outros motivos também, fiz essa opção e fui dar atenção a ele. E aí eu conheci uma amiga que me mostrou, eu nem sabia o que era suculentas, isso há praticamente 4 anos atrás. Uma amiga me perguntou se eu sabia, se eu já tinha ouvido falar em suculentas. Eu falei que não. Ela mandou assim, digita no Google para você ver.
E eu digitei e comecei a ver alguns jardins maravilhosos. Fiquei encantada. Quem não se encanta, né, gente? Comecei a ver alguns jardins maravilhosos, umas plantas lindas. E essas plantas aqui não faziam parte do meu conhecimento de infância, de cultura. Conheci outras plantas, mas não essas daqui. E aí me apaixonei e comecei a cultivar. Fui no supermercado, comprei um potinho, alguns, eu acho que 3 ou 4, a paraguaiense era uma delas, e comecei a cultivar. E hoje eu tenho elas lá no sítio, como eu vou mostrar aqui para vocês, para quem tá vendo esse vídeo pela primeira vez. Vou mostrar um pedacinho de como está o meu jardim lá no sítio. E primeiro eu comecei com o cultivo aqui na varanda, um espaço bem reduzido, ó. A forma de cultivo é totalmente diferente. E depois aqui ficou muito apertado, que eu acabei adquirindo, sempre a gente vai adquirindo uma ou outra a mais. Eu tive que levar para o sítio e deixei elas lá. Elas ficam meio que quase que sozinha lá por muito tempo, mas conseguiram se adaptar e estão se desenvolvendo bem. E o que eu quero deixar para vocês hoje, para você que está assistindo esse vídeo, primeiro dizer que você não caiu de paraquedas aqui. As coisas acontecem por um motivo de ser. E você de repente estava precisando ouvir isso que eu estou falando. É a sua hora de recomeçar, porque o nosso recomeço se dá em diferentes momentos, em diferentes etapas. O meu já foi, um dos meus recomeços foi há quase 3 meses atrás. Mas talvez o seu recomeço está sendo agora. E você precisa disso, você precisava de ouvir de alguém que a decisão de recomeçar tem que ser sua, precisa ser sua. Você tem que tomar a rédea da sua vida e fazer o seu recomeço. Muitas pessoas podem te ajudar, ou algumas pessoas podem te ajudar. Eu agora estou me propondo a te ajudar. Com esse vídeo aqui, eu estou me propondo a te ajudar. Dizer que é possível. Muitas pessoas já viveram experiência como você. Quem porventura viveu uma experiência de recomeço, queira colocar aí no comentário para que as outras pessoas também possam ler e se inspirar para recomeçar. Aqui a gente faz amigos, aqui a gente encontra amigos. O que a gente não pode é desistir da vida, é desistir do outro. Porque a vida de todo mundo, não pensa que a sua vida é mais fácil que a minha, ou a minha vida é mais fácil que a sua. A gente pode ter desafios diferentes. Nós temos desafios diferentes, nós temos história de vidas diferentes, nós temos forma de encarar a vida diferente. Mas nem por isso a gente não pode se ajudar, pelo contrário. Essa diferença é que nos favorece. A minha experiência contribui com a sua contribui com a minha. Quanta coisa que eu aprendi com as pessoas que assistem os meus vídeos. Porque à medida que eu mostro alguma coisa, vem alguém e comenta: olha, Miriam, não é assim, eu faço isso. E eu acabo aprendendo. Essa troca faz parte da vida. Aqui no canal a gente favorece isso. Então, gente, eu quero encerrar por aqui. Agradecer aí vocês que estão comigo. Que tenha servido de alento para cada um de vocês, ou para alguns de vocês, né? Que tenha servido de alento essa nossa reflexão sobre o recomeço. Quero mandar um abraço para a Vilmarina e para a Liz, que também participaram contando a história de recomeço delas, né? Cada um tem a sua história. E que você possa recomeçar. É essencial que você tenha fé para recomeçar. Porque é a fé que alimenta a nossa alma. E a dor, as dores que a gente sente, elas são mais terríveis quando elas atacam a nossa alma. Então a gente precisa recomeçar sempre, todo dia. Ter esperança, ajudar. Quando você ajuda as pessoas, a sua cruz, né, a sua dificuldade torna menor. Então fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro. Espero que eu tenha contribuído para a vida de vocês de alguma forma. Que Deus abençoe e que você possa contribuir para a vida de alguém também. Um grande abraço.